Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas, da TV Universitária, começa agora. Nas últimas 6 décadas, estima-se que 1 milhão de pessoas tenham participado de algum caso de linchamento no Brasil. Isso equivale a pelo menos um caso por dia. Os dados são de um dos principais especialistas sobre o tema, o sociólogo José de Souza Martins, autor do livro Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil. Apesar deste alto índice, o Código Penal brasileiro não tipifica linchamento como um crime específico. Ele é investigado pela natureza do caso. E em grande parte desses casos, a violência coletiva só gera polêmica e comoção social quando a vítima é inocentada. O que leva a crer que a sociedade legitima certos comportamentos violentos. Este ato de violência pública ficou conhecido pelo termo justiçamento, ou seja, a justiça feita pela própria população sem intermédio do poder público. Dentre as diversas perguntas que este tema sugere, temos, por exemplo, será que podemos traçar um perfil das vítimas de linchamento no Brasil? O justiçamento tem como base o anseio de um grupo por justiça ou o desejo de vingança? E como as autoridades lidam com este tema? Para refletir estas e outras questões, estão comigo no estúdio Carlos Brandão, delegado da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim e diretor jurídico da ADEPOL. Dmitry Sinedino, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Norte. Tadeu Brandão, do Instituto Óbvio, Observatório da Violência Letal Intencional e professor da UFERSA. E Cândida de Souza, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos, Marcos Dionísio. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos vocês por terem aceito nosso convite para o debate dessa noite. E você que nos assiste em casa pode participar da nossa discussão enviando sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193-6032. Bom, meus caros, o tema do justiçamento é um tema que, de certo modo, nos preocupa imensamente, né, porque reflete algo, reflete um espírito da população, né, de anseio por que justiça seja feita, só que nós percebemos por essa prática que as pessoas tendem a não conhecer os limites da própria justiça, né? Não reconhecer propriamente a justiça e, portanto, pretender fazer isso com as próprias mãos. É um problema ainda de grande relevância na região, inclusive, né, Carlos? Isso, boa noite. De fato, tem se tornado cada vez mais comum fatos como esse, que outrora eram fatos isolados ou restritos a uma determinada localidade. No justiçamento, o indivíduo ele quer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Ele quer, ao mesmo tempo, ser o legislador, ser o juiz, ser o policial e ser o carrasco da pena. Então, ele quer executar todas essas funções e, quando você executa todas essas funções, não raro você acaba cometendo grandes injustiças, você acaba tomando comportamentos desproporcionais. E nossa sociedade moderna, quem traz para si a função de reprimir, de trazer a pena, é o Estado. E isso é uma das características da sociedade moderna, na qual o cidadão ele abre mão de parte de sua liberdade, transferindo ela para o Estado, como diz o contrato social do Rousseau, para que o Estado faça isso de uma maneira mais justa, equânime e imparcial. Então, existem crimes, inclusive, um dos crimes do Código Penal conhecido como o exercício arbitrário das próprias razões, quando alguém vai, em alguns casos específicos, deseja fazer a justiça com as próprias mãos. No caso dos linchamentos, o cidadão ele pode responder pelo que ele causou, né? Se for uma lesão corporal, ele pode responder pela lesão corporal. Se ele vinha ao óbito do elemento do linchado, ele pode responder pelo homicídio. Então, é um tipo de situação que as autoridades públicas não recomendam de maneira alguma. Ademais, não raro, o cidadão que quer fazer isso com as próprias mãos se coloca até em risco
porque aquele elemento pode querer se vingar dele e ceifar a vida dele. Então, não é algo, isso não vai trazer paz para a vítima, isso não vai trazer paz, isso não vai diminuir a criminalidade. Agora, obviamente, há casos e casos, né? Não pode se colocar no mesmo patamar, por exemplo, a população que chega lá, como um pai que teve a vida estuprada são casos diferentes. Obviamente que nenhum dos dois são recomendados, mas são casos diferentes. Agora, o que tem que ser também debatido é que o crescimento, talvez a frequência com que isso tem acontecido, também é resultado da perda da confiança da população nas instituições públicas. A população hoje, em especial no nosso país, cada vez menos confia nas instituições públicas, cada vez menos confia no nosso sistema de justiça, cada vez menos confia que o aparato estatal será capaz de dar uma resposta justa, proporcional e firme para aquele mal coletivo causado. Essa sensação que é generalizada e que tem crescido, ela leva ao aumento desses casos, porque quando o cidadão não acredita mais no Estado, ele vai querer atropelar e fazer por ele mesmo, né? E assim, não resolve, talvez até agrave o problema. Então, acredito que, paralelo a essa discussão do justiçamento, do linchamento, temos também que discutir e fortalecer o sistema de justiça do Estado, para que a população tenha mais confiança nas nossas instituições, numa justiça célere, firme, eficiente e proporcional. E tenha confiança que a cada mal injusto causado, haverá um ato de Estado para reprimir isso. Perfeito, Carlos. Excelente reflexão sua para a gente começar esse debate em torno do tema do justiçamento. Dimitri, você que é da OAB, como é que a OAB no Rio Grande do Norte tem acompanhado esses casos? Porque você atua na área de direitos humanos, né? Sim. E muitas vezes a população até fica cega para a questão dos direitos humanos nesses casos, sim. né? Na verdade, é um momento muito delicado no nosso país com relação a essa questão dos direitos humanos, porque, inclusive, a politização e a partidarização desses discursos tem transformado isso num discurso fácil de que tratar de direitos humanos e querer que o Estado cumpra a sua função social de Estado, punindo e fazendo justiça, signifique defender bandidos, né? E, na verdade, o trabalho dos direitos humanos é justamente evitar que o Estado, ou mesmo a população, saia dos seus papéis e cometam crimes. O justiçamento, eu nem gosto dessa palavra, sou muito sincero com você, porque de justiça ela não há nada. Não há nada. Né? Existem alguns juristas, os grandes juristas penalistas, eles fazem uma distinção muito grande entre o que é justiça e o que é vingança. E para que se faça justiça de verdade, é necessário um mínimo de impessoalidade. Que somente quem não está envolvido, quem não está apaixonado, envolvido afetivamente com aquela situação, é que pode dar uma resposta proporcional, equânime e com equidistância suficiente para que as coisas não aconteçam como vem ocorrendo, né? Excelente, Dimitri. Na verdade, assim, trata-se, no fundo, de um crime. De um crime, é crime. É simplesmente isso, crime, né? É um crime. Né? E se a gente for analisar, se tem como justificativa o fato daquele cidadão ter cometido um crime anterior, aí você vai gerando um círculo vicioso, né? Um crime paga outro crime, né? E a gente vai voltando para a era pré-histórica, onde a lei do talhão vivenciada, olho por olho, dente por dente, aquela que Mahatma Gandhi dizia que se a gente for viver olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguelo. Não teria a menor condição. Tadeu, você que é do Instituto Óbvio, tem acompanhado esses casos. Como é que está o quadro dessa questão dos linchamentos na região? Boa noite, Sérgio. Boa noite, telespectadores do programa Grandes Temas. A questão dos linchamentos, eu prefiro o termo linchamento que justiçamento, embora a questão do justiçamento esteja um padrão moral que a gente vai discutir, na verdade a taxa é muito baixa no Rio Grande do Norte, em comparação com outros tipos de CVLIs, condutas violentas letais intencionais. Mas ela segue o mesmo padrão do CVLIs. Porque geralmente o indivíduo que é justiçado ou linchado, ele é jovem, pardo negro, morador de periferia, tem baixa escolaridade,
Então, e há uma coisa complicada, porque nós estamos falando de um fenômeno que é coletivo, ele acontece coletivamente. Então, o linchamento geralmente 2, 3 ou 20 ou 40, 50 pessoas se reúnem, materializam num certo indivíduo, um determinado indivíduo, que esse indivíduo ele carrega uma quantidade X de estigmas. Alguns casos de linchamento, o indivíduo depois, a polícia mesmo vai dizer depois, o Ministério Público, esse indivíduo não tinha nada a ver com o crime que foi cometido, ele era um desviante, mas não era um criminoso. Há uma correlação íntima e profunda entre os linchamentos e o que a sociedade faz com as vítimas de CVLI no Rio Grande do Norte. Bem, se o perfil de CVLIs, de vítima de CVLIs é de jovens, pardos e negros, moradores de periferia, baixa escolaridade, baixa renda, solteiros, etc., as pessoas nas suas mesas de jantares e salas de almoço, que se consideram cidadãos de bem, o que é que dizem dessas pessoas? Eles são envolvidos. Envolvidos com o quê? Envolvidos com tráfico, envolvidos com X, com Y, e sem passar pela polícia, sem passar pelo Ministério Público, sem passar pela Justiça, o que é que elas fazem? Elas condenam essas pessoas. Elas ratificam o assassinato em massa no Brasil. Você vai dizer, você está falando isso porque você é professor, você está sentado no seu canto. Não, meu pai foi assaltado segunda-feira passada e foi sequestrado. Sofreu sequestro relâmpago por 4 jovens que talvez não tivessem 20 anos. Tinham talvez de 15 a 20 anos de idade, na casa de praia dele aqui no litoral norte. Então, minha esposa foi assaltada dentro do salão de beleza numa situação complicadíssima. Então, assim, eu sou vítima, nós somos vítimas da mesma violência que hoje. Essa violência é igual para todos. Não, ela não é igual para todos, porque quem tem mais condições de se defender, cria uma estrutura de defesa própria, seja se fechando em condomínios, e por isso que os linchamentos acontecem mais em periferias. Eles são um fenômeno periférico, eles são um fenômeno que vitimam mais pobres, eles vitimam mais a periferia, e eles tendem a acontecer no mesmo, eu vou usar um termo o mesmo modus operandi. Há um ritual do linchamento, onde aquilo que é da velha escola sociológica do Durkheim, aquilo que o Durkheim chama de força coletiva, onde você vai ter, talvez daquela velhinha que vai gritar mata, mata, mas ela não vai participar diretamente, mas indiretamente ela está contribuindo com essa força coletiva do linchamento. É vingança, de fato, é crime, mas é um fenômeno que, sim, está ligado a um sentimento de insegurança que é muito amplificado por uma certa mídia que ganha muito dinheiro e ganha, inclusive, votos no Congresso com isso, com certos candidatos também. É contribuído também pela absoluta insegurança, que não é apenas uma sensação, ela é estrutural. O Brasil vive, principalmente Norte-Nordeste, embora a maior parte do linchamento não tenha acontecido aqui. Mas o Norte-Nordeste vive uma situação estrutural, de falta de pessoal, de falta de infraestrutura, do desmantelamento do aparato de segurança, onde a população cresce. Você tem um número maior de riqueza que circula aqui, mas não é acompanhado de infraestrutura. E aí, claro, quem termina levando a culpa. porque estão protegendo bandidos, quando na verdade os indivíduos não foram julgados, então não são bandidos. Esse é um pouco desse discurso que... Perfeito. Cândida, você também trabalha justamente com a questão, né, dos direitos humanos, e aqui na UFRN, como é que vocês têm acompanhado também essa questão dos linchamentos? Boa noite. Primeiro, obrigada a oportunidade de estar debatendo um tema que é tão importante, sem dúvida, né, para a população em geral. Acho que é o principal problema hoje da nossa sociedade brasileira é a questão da segurança pública e do extermínio e genocídio da juventude pobre e negra que tem acontecido. E acho que o linchamento é só uma das facetas, né, desse caminho. A gente aqui no UFRN tem acompanhado casos de violações de direitos humanos de uma forma geral. Mas falando especificamente do cenário do Rio Grande do Norte, que a gente acompanha muito, acho que tem uma informação importante para a gente debater e complementar, que é o linchamento, na verdade, e justiçamento, ou seja lá quais sejam os termos que as pessoas usam em geral, ele é resultado de um sentimento que é um sentimento que é resultado da ineficácia do Estado. Né? Se você pensa que existe um Estado que não dá conta de conter os índices de criminalidade, seja violenta ou não violenta, existe uma população indignada e que precisa fazer com suas próprias mãos, digamos assim. Então, existe uma comoção social aí que coloca determinados sujeitos
em situações que são, muitas vezes, que levam à própria vida, né, de pessoas que são linchadas por coletividades e etc., mas isso é necessariamente resultado da ineficácia da forma como o Estado funciona em tratar de segurança pública. Né? E, assim, e acho que linchamento e mortes e assassinatos decorrentes de disputas internas ou linchamentos ou o que seja, mostra como cada vez mais a gente deve se preocupar em tentar promover um controle social de fazer por onde que o Estado só cumpre o seu papel, que existe criminalidade. Como combatemos a criminalidade? Né? Com investimento em segurança pública, com investimento em uma segurança pública que na verdade, seja regida pela própria lei. Né? Porque, na verdade, o linchamento, ele, às vezes, acontece não somente na própria população. Isso, às vezes, é disseminado na mídia. O linchamento é a população que promove, mas sabemos que o Estado também promove os seus linchamentos que não são divulgados, as suas torturas que não são divulgadas, todas as formas de atrocidades contra, especialmente, a juventude pobre e negra, e que, na verdade, são aceitas pela sociedade. E são aceitas, e o resultado disso é, justamente, a sociedade achar que pode fazer com as próprias mãos atrocidades que o próprio Estado já executa. Então, eu acho que o problema é muito, muito mais profundo, e acho que nosso papel é pensar um pouco como é que a gente olha para as instituições, para a falência das instituições de segurança pública, não só com relação a quem ainda não está, né, mas como quem já está, de como é que a gente faz para, de fato, fazer somente a lei acontecer, que é fazer a segurança pública de uma forma que funcione, sem existir cor específica, sem existir endereço específico, sem existir idade específica. Né? Eu acho que esse é o principal problema hoje. E se a gente olha para, quando pensa aí, não, direitos humanos que defendem bandido, etc., ninguém é a favor da violência. Exato. Ninguém é a favor da violência. Eu não sou a favor da violência, tenho certeza que absolutamente ninguém que está aqui, e muito menos os espectadores, são a favor da violência. Não somos. Muito menos quem está lá linchando, mas quem está lá linchando está pensando, sabe em quê? Numa legitimação que o Estado não dá conta, então eu vou ter que dar, porque eu vou ter que ter segurança aqui na minha comunidade. Olha o que esse cara fez. Esse cara que deixou de ser humano, que virou somente o crime que ele cometeu, vamos linchar ele. É assim que a gente funciona, porque a gente tem um Estado que não dá conta de causar a sensação de segurança, que não dá conta de fazer o uso legítimo da força dentro dos limites da razoabilidade. Então, na verdade, o linchamento é consequência de todo essa engrenagem, esse processo, né, que é falência clara da forma como o Estado executa as políticas de segurança pública hoje, e aqui no Rio Grande do Norte também. Perfeito, Cândida. E quando o Cândida fala a respeito de que ninguém é a favor da violência, além de não sermos a favor de violência, nós somos vítimas também, né? Eu achei interessante, o Tadeu falava, né, que o pai dele foi... recentemente eu peguei uma pequena discussão em rede social, justamente com essa questão de defender bandido, e eu acabei calando a boca do interlocutor quando eu terminei de explicar que uma semana antes minha casa foi arrombada. E eu fui vítima da criminalidade do mesmo jeito. E nem por isso a gente se torna defensores de medidas extremas e de jargões fáceis, como bandido bom é bandido morto, que infelizmente a nossa sociedade alimenta, compreende? Foi muito bom o que Cândida falou, no sentido de que a questão é muito mais principiológica, é muito mais profunda. Você quer tratar a questão do justiçamento, mas por trás dela há realmente a falência do Estado, há um judiciário moroso, há um engessamento das nossas polícias, há a falta de aparelhamento, a falta de condições de trabalho da polícia, a falta de uma formação, isso é uma visão nossa, especialmente de quem mexe com direitos humanos, a falta de uma formação de uma polícia militar atuante junto com a comunidade, sem se portar como inimigo dela, por exemplo. Então, assim, há uma série de fatores que, se não forem tratados, a gente vai transformar em algo completamente simplista e nunca resolveremos, né? A coisa ela só tende a aumentar e sem nenhuma perspectiva de melhora ou de mudança radical no quadro, né? Os colegas podem acrescentar ou discordar, mas perfeito. A sensação... Eu queria que a gente aguardasse para continuar logo depois do intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo então agora, e você que nos assiste em casa pode aproveitar esse tempo para enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 991 93 6032 e participar conosco desse debate. Até daqui a pouco.